Muito obrigada. Boa noite, Base. Estão felizes? Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Essa é uma igreja que mora no meu coração há muitos anos. A minha última vinda para Taubaté, talvez alguns de vocês eram crianças. Uns 8 anos aí que eu tenho um laço de amizade com essa casa, que eu amo essa casa, que eu sou alimentada por essa casa. Pois como a Rai falou, sou lá de Curitiba, sou pastora de adolescentes lá, então eu amo essa faixa etária, gente. A alegria de vocês é contagiante. Muito lindo de ver a entrega de vocês, enfim. É uma honra mesmo para mim estar aqui. E eu vou compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas antes eu queria falar do meu livro que está ali no fundo. No final do culto você pode adquirir se você quiser. Você que é menina, cadê as meninas? Levanta a mão. Esse livro é para você que está aí nesse período de preparar o seu coração, de guardar o seu coração no Senhor. Já ouviu essa expressão, guardar o coração? Essa é a fase onde vocês são muito desafiadas no emocional, é ou não é? Então, esse livro é uma semente aí para o seu coração, para você aprender que antes de você um dia se casar, que eu creio aqui que em nome de Jesus todas vão se casar, amém. Cadê o amém? Perderam a oportunidade. Amém. Vocês vão empunhar, antes do buquê da noiva, você vai empunhar o escudo da fé. Amém? Você vai ter um relacionamento sólido com o teu Deus. Você vai ser uma mulher de Deus, amém? E não vai ser qualquer molequinho que vai te levar na conversa, não. Você vai estar bem escondida no Senhor. Amém? Fica aí a dica nas entrelinhas para os meninos também, né? Porque as meninas estão chegando nesse nível e os meninos também, né? Bora lá, tem muito livro bom ali na Poema Store, é isso? Amém, aleluia. Abram as Bíblias de vocês, deixem abertas aí já para a gente se preparar para a palavra. Em Hebreus capítulo 5. Hebreus 5, vamos ler do 12 ao 14 daqui a pouquinho, tá? Deixa aberta aí, que eu quero começar fazendo uma pergunta para você pensar, tá? Não significa que você precisa me responder, beleza? O que você quer de Deus? Você já parou para pensar? O que você veio buscar hoje? O que você tem orado? Ah, eu quero isso de Deus. Pá. O que você quer de Deus? Qual que é a sua expectativa para com Deus? O que você veio fazer aqui hoje? Pensa. Faz uma nota mental aí, ou anota se você quiser. Então, normalmente, o que a gente quer de Deus? A gente quer o melhor dele, amém? Quem quer o melhor de Deus? Eu quero o melhor, porque ele é a fonte de todas as bênçãos. Então, eu não vou pedir algo mais ou menos para ele. Eu sempre peço bastante. Eu quero a presença de Deus. Quem já teve uma experiência com a presença de Deus aqui? Gente, a adolescência é o momento onde nós somos marcados pela primeira vez. Eu não esqueço. A primeira vez que eu fui marcada pela presença de Deus. Eu tinha 12 anos e eu estava numa crise existencial, eu não gostava de mim mesma. Eu sei que muitos se identificam aqui, porque essa idade é bem difícil, a nossa autoestima está lá no chão, nosso corpo está mudando, a nossa cabeça está em crise, a gente precisa fazer parte de algum grupo e às vezes nenhum grupo a gente se encaixa. E Deus parecia muito distante para mim. E eu lembro quando ele falou assim para mim: filha, você me pertence, tô colocando um selo sobre o seu coração. Nesse momento, todas as minhas crises parece que silenciaram assim. Claro que quando eu abri a porta do meu quarto, elas estavam lá. Mas nesse momento, todas as minhas crises se silenciaram, porque não importava mais se eu me sentia feia, não importava mais se eu estava me sentindo sozinha, abandonada, não importava mais se eu não me encaixava em nenhum grupo. Parece que se Jesus voltasse naquele momento, para mim era tudo, porque eu pertenço a Ele. E esse senso de pertencimento veio para mim na minha adolescência, quando eu tinha 12 anos. No começo ali das crises. E isso me guiou, assim, isso me protegeu, porque quando eu estava quase me desviando, quase saindo do propósito, o Espírito Santo, com aquela doce voz inconfundível, me lembrava: lembra que você é minha? Lembra que esse senso de pertencimento precisa te preencher e o mundo não vai te dar isso. Nenhum relacionamento vai te dar isso. Nenhuma amizade vai te dar isso. Sucesso nenhum nesse mundo vai te dar isso. Você me pertence. Isso me enchia e eu voltava com coragem para o recomeço. Porque sempre que a gente cai, a gente precisa lembrar que há um recomeço no Senhor. Nós não somos perfeitos, né? A vida com Deus é começo. Você já começou sua vida com Deus? Amém? A gente começa uma caminhada. A gente vai errar eventualmente? Sim, nós caímos. A palavra pecado significa errar o alvo. Não é de propósito, né? A gente escorrega às vezes. A gente precisa lembrar que a gente precisa voltar. Então, todas as milhares de vezes, que eu não contei, né? Mas Deus deve saber. As milhares de vezes que eu caí e eu precisei voltar, Ele estava de braços abertos para mim. Mas a primeira experiência com Deus eu tive nessa idade e eu sei que esse é um lugar onde vocês estão tendo, né? As primeiras experiências com o Senhor.
Então escrevam isso, curtam isso. Eu lembro que eu tinha um diário também, onde eu registrava as minhas experiências com o Senhor. Isso é tão precioso, porque é o nosso primeiro romance. Ele é o dono do nosso coração, né? Quando a gente canta sobre senhorio, que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu tudo, a palavra Senhor significa dono. É pesado se você parar para pensar, né? Quem que tem dono? Cachorro, esse eu sou dono desse pet aqui. Dono de um estabelecimento. Parece algo meio frio, né? Mas não é, porque nós conhecemos o coração do nosso Senhor. Porque Ele é Senhor, que parece algo, meu Senhor, mas Ele também é o nosso Pai. O colo dele, como nós cantamos aqui, está acessível, o caminho dele está acessível para nós. Então não tem como ele ser rígido, duro, mau. Ele é um Deus bom. A palavra fala que Ele é um bom pai, que dá bons presentes para os seus filhos. Amém? Então quando o Senhor está nesse lugar, já na adolescência, meus queridos, vocês são poupados de tanto sofrimento. Sei que muitos líderes dessa casa já devem estar compartilhando com vocês os testemunhos deles. Ah, Deus me tirou das drogas, Deus me tirou da prostituição, Deus me tirou do pecado. Mas que precioso é você não precisar ser tirado de lugar nenhum. Você não ser ex-nada. Eu sou ex-nada. Tipo assim, veio uma pastora de fora. Será que ela teve um passado assim, tipo, ex alguma coisa? Porque quando tem um testemunho forte, eu amo, gente, eu choro. Eu amo ouvir testemunhos de cura, de restauração, enfim, Deus pode todas as coisas. Quem crê que Deus pode todas as coisas? E essa é uma casa que é sinalizada por isso. Novos começos a gente vê aqui, né? Sempre. Testemunhos de pessoas que vieram para Jesus, eram nada e o Senhor restaurou e fez milagres. Mas eu sou ex-nada e o Senhor um dia corrigiu isso no meu coração, porque eu tinha vergonha disso. Eu falava, nossa, eu não tenho autoridade para ministrar sobre nada, porque o que eu era? Eu sempre fui crente, nunca fui drogada, nunca fui nada. O Senhor falou, filha, a tua autoridade está nisso, de você permanecer. Então você não precisa escorregar, você não precisa sair ficando com todo mundo, você não precisa se afirmar através do pecado, porque você já tem o selo de pertencimento, amém? Você não precisa ser ex-nada para mostrar para as pessoas, para ser um testemunho vivo do poder de Deus. Porque você permanecer no meio de uma geração corrompida, você ser luz no meio da tua escola, no meio da tua família, onde só tem pessoas que não são luz, você brilhar ali no meio, você permanecer, esse é o seu maior testemunho. Amém? Porque quantos creem nisso? Amém. Então, a gente respondeu, né? Vocês responderam. O que você quer de Deus? A sua expectativa para com Deus. E agora mais uma pergunta que eu faço para vocês. Vira essa pergunta do outro lado. E o que Deus quer de você? Qual será que é o objetivo de Deus pessoal para cada um de nós? Agora eu não estou falando sobre a igreja, Ele quer que todos sejam salvos, Ele quer... Não, estou falando você. Qual que é o objetivo pessoal do Senhor para com você? O que vem na sua mente quando eu faço essa pergunta? Talvez muitas pessoas diriam assim, Ele quer que eu seja feliz. Essa pergunta, né? Você está feliz? O pessoal sempre faz, eu amo. Porque a gente está aqui para isso, para se alegrar, para estar em comunhão com os nossos irmãos, como é gostoso cultuar, como é bom ter uma igreja bíblica, cristocêntrica, como é a Poema. Mas eu vim trazer talvez uma notícia que você não vai ficar muito feliz, mas é a verdade. Que o objetivo de Deus principal para você não é que você seja feliz a qualquer custo. É isso que o mundo diz. O mundo diz o quê? Siga teu coração que você vai ser feliz. Siga tuas vontades que você vai ser feliz. Mas o objetivo principal do Senhor para sua vida é que você alcance maturidade, que você seja parecido com Cristo. Por quê, Lenara? Por que todo esse rolê, em vez de falar que é logo ser feliz? Calma que você vai entender. Quando eu sou um filho maduro, a ponto de me parecer com Cristo, eu faço boas escolhas, certo? Fazendo boas escolhas, eu tenho o sorriso de Deus para mim, a aprovação de Deus para mim. Tem alegria melhor que isso, gente? Tem satisfação melhor que essa do que saber que o Senhor está satisfeito comigo. O Senhor está orgulhoso de mim, não com o meu desempenho, com a minha performance, não, com a minha obediência. Porque desempenho e performance é isso aqui que vocês estão vendo, é culto, é rede social, é você rolando o feed e vendo a vida dos outros. Aquilo lá é desempenho e performance. E o Senhor não vê isso. O Senhor não vê a sua vida editada. O Senhor vê isso aqui, a disposição do seu coração. As palavras que você deixa de falar, porque você sabe que vai ferir o coração dele. As mensagens que você escreve, você não manda, porque o Espírito Santo manda você apagar. Os áudios que você começa, que você também não manda. Às vezes em que você está querendo ali revidar, responder seu pai e sua mãe, e o Espírito Santo te puxa para trás, e você fala, amém, Senhor, eu vou te obedecer. Às vezes em que você tem razão, e você se sente injustiçado, mas o Senhor pede para você ficar quieto, e você fica. Ou às vezes que o Senhor te entrega uma palavra aqui no culto, e você morrendo de medo, de passar vergonha, você vai lá e entrega essa palavra com autoridade.
Obedecer a Deus nas pequeninas coisas é o que deixa o coração dele feliz. E ele estando feliz comigo é a minha verdadeira satisfação e alegria. Você crê nisso? Eu não sei vocês, mas quando eu sinto que o Senhor está feliz comigo, eu não estou nem aí para as outras pessoas. E isso na adolescência também foi algo libertador para mim, porque eu dependia muito da aprovação das pessoas. E isso é uma escravidão, gente. É uma escravidão que o inimigo usa para nos aprisionar. E eu lembro que quando eu tive essa experiência com o Senhor, ele foi começando a me puxar para esse lugar. Filha, eu tô feliz contigo. Segue as minhas pegadas. Aonde eu for, você vai. Pergunta se eu tô naquele lugar. E se eu não tiver, você vai se retirar. Pergunta se aquela amizade me glorifica. E se não me glorificar, você vai terminar aquela amizade. Pergunta se as tuas conversas estão me glorificando. Senão você vai parar de ter essas conversas. Isso é ser Senhor. Ele manda. Ele tem a última palavra na tua vida? Será que o Senhor tem a última palavra na tua vida? Ou você tem seus amantes? Nossa, que forte, amantes. Sim. Porque se ele é o meu Senhor e eu tô flertando com o pecado, eu tenho um amante. Se ele é o meu Senhor, só que ele não é o primeiro na minha vida, eu só tô cantando uma música bonita aqui. Porque o senhorio é o primeiro lugar. E quando eu falo primeiro, não significa que logo depois vem o segundo. Significa que não tem concorrência. Que ele é aqui, ó. E bem embaixo estão as outras coisas. Não existe comparação. Não é, primeiro Deus, logo depois. Não, primeiro Deus. Absoluto, único, supremo, última palavra. O meu objetivo de vida é agradar o Senhor. Eu vivo para Ele, viver para a glória dEle. É isso. A gente abriu lá em Hebreus 5. Eu vou convidar você para ver agora comigo os versículos 12 a 14. Diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Tudo bem? Elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem que precisa de leite, gente? Uma pausa aqui. Quem que toma leitinho só e não consegue administrar um alimento sólido ainda? O bebezinho. Então aqui ele está falando sobre isso. Ele está dando aqui, Paulo está dando uma palavra de exortação. Sei que tem alguns pastores aqui na casa que tem esse cajado mais de exortação. E ele está falando para os hebreus: vocês estão precisando de leite ainda e não de alimento sólido, era para vocês estarem maduros. E talvez você esteja falando: nossa, pastora, viajou, eu sou adolescente, eu não vou ser maduro. Você pode começar a desenvolver sua maturidade com o Senhor agora. Tem muito adolescente que eu conheço, gente, que é mais maduro na fé do que pai e mãe, tá? Por quê? Porque não tá vivendo de experiência, não tá indo pro seu quarto fechando a porta, chapando, e depois quando sai de lá faz tudo do mesmo jeito. Não. São adolescentes que permitem que as experiências lá do quartinho, as experiências aqui da conferência, do culto, do GC, transformem a sua vida quando sai de lá. E isso aqui agrada o coração de Deus, isso leva vocês para a maturidade. Então, continuando, olha o que ele diz. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Preste atenção, ele não está falando aqui, é para os adultos que fizeram aniversário, que fizeram mais aniversários. Ele não está falando de idade aqui. Ele está falando de pessoas que se tornaram adultos, maduros, porque pelo exercício constante, tornaram-se aptos. O que é apto? Capaz. Capaz de discernir o bem e o mal. Através do que eu consigo discernir o bem e o mal, gente? Qual que é o conhecimento que eu, crente, preciso adquirir para discernir o bem e o mal? Ai, tem que ouvir a voz de Deus. Beleza. E como é que Deus fala? Pela palavra. O quão próximo e quão expostos nós estamos à palavra, constantemente. Esse é o exercício que Paulo fala. Constantemente, pelo exercício constante, se tornarão aptos. Qual exercício? Como é que eu fico fortão no meu espírito? Quem treina aqui, quem corre, faz exercício físico? Amém. 3. Quando a gente faz exercício físico, nós estamos fortalecendo o nosso corpo, certo? Como que eu vou fortalecer a minha alma? Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não abro a minha Bíblia? Como que eu vou discernir a voz de Deus se eu não converso com Ele? Tem uma frase que eu não vou me lembrar o autor agora, mas ele diz assim: me perguntaram o que é mais importante, orar ou ler a Bíblia. Ele falou assim, é a mesma coisa que você perguntar para um pássaro, qual asa é a mais importante, a da direita ou da esquerda. Você precisa orar, você precisa falar com ele, mas você precisa constantemente ler a palavra. Por quê? É Deus falando contigo. Se você ouvir algum profeta te entregando uma palavra, se você ouvir um podcast, uma pregação, entender que aquilo é a palavra de Deus, você só vai ter certeza se é a palavra de Deus se você conferir na Bíblia.
será que isso aqui está parecido com o que realmente Jesus disse? Ah, então faz sentido. Então é a Bíblia, então é a voz de Deus. E quanto mais eu converso com Ele, mais tempo eu gasto na presença dEle, como a Clara falou, às vezes a gente fica em silêncio, e Deus fica em silêncio e você fala, acabou. Ele não está aqui, acabou o sentido da minha vida. Mas a maturidade, o constante caminhar com o Senhor, vai levar você para esse lugar de quietude. Não precisa. Gente, você já viu pessoas que são íntimas ficarem constrangidas com o silêncio? Não. Agora, se você entra num elevador, você não conhece a pessoa, e você tem que ir lá no 25º andar. Não fica um clima? Tipo, tá silêncio, né? Precisa falar alguma coisa. Tudo bem? Tá calor, né? Precisa falar alguma coisa, porque o silêncio constrange. O silêncio só constrange quem não é íntimo. Porque quando você tem intimidade, tudo bem. Eu tenho 3 crianças, gente. Quando eles dormem e fica aquele silêncio, eu sento lá do meu marido e eu fico contemplando simplesmente o silêncio. Porque a gente não precisa falar nada um pro outro, a gente só precisa curtir o silêncio. E tá tudo bem, não nos constrange. Nós somos íntimos. Assim também é quando a gente alcança intimidade com o Senhor. O Senhor não quer falar, Senhor? Tudo bem, eu sei que o Senhor está aqui. Porque a fé é a certeza das coisas que eu sei e não do que eu sinto. Nós somos crentes, não somos sentintes, entendeu? Crente é aquele que crê. Essa é a base da tua vida com Deus. Ai, mas é tão gostoso sentir, né? A presença de Deus. Tá bom, é válido. O Senhor não diz para você negar o que você sente. Ele diz para você negar-se a si mesmo por conta da tua carne, da tua natureza. Mas aquilo que você sente precisa ser assumido primeiro e redimido depois. Porém, o que você sente não te move. O que você sente, você se submete ao Senhor, redime, mas você é movido pelo que você crê. E o que você crê? No que você crê? O que você tem colocado para dentro? Através dos seus olhos? É a palavra? Esse é o exercício constante que vai deixar o seu espírito forte. Esse é o exercício constante que vai fortalecer a sua fé. A fé é a certeza das coisas que se sabe. E se você não sabe de nada, você vai crer no quê? Se você está tendo uma fé que é baseada em achismos, Deus revelou isso aqui para ela, vou pegar isso para mim. Deus revelou isso aqui para minha amiga, vou pegar isso para mim. Nossa, o pastor falou que teve uma revelação, nossa, que massa, vou pegar. Beleza, gente. É válido, se alimenta mesmo dessas coisas. Mas quando o Senhor te entrega um pão assim, ó, direto da mesa, quem gosta de assistir The Chosen aqui? Quando Jesus, né? Imagina você ali na mesa e ele te entregando um pão direto da mesa dele. É diferente. Quando você tem a primeira revelação, você fala, isso foi para mim, Jesus é próximo. Jesus está falando comigo. Esse pão vai me nutrir diretamente, eu não vou pegar algo mastigado da boca do outro. Deus falou com outras pessoas, amém. Eu posso ser edificado nisso? Amém. Vocês estão aqui sendo edificados por isso. Mas eu quero que essa palavra gere sede em vocês, a ponto de vocês saírem daqui. E a primeira oportunidade que vocês tiverem, vocês busquem o Senhor diretamente. Senhor, fala comigo. O Senhor fala com a pastora, o Senhor fala com a minha líder, com o meu líder, fala comigo também. Me entrega um pão fresco para essa semana. Quantas refeições vocês fazem por dia, mais ou menos? 3, café da manhã, almoço, janta? Às vezes mais, né? Tirando os beliscados durante o dia. Muitas, né? Umas 4, 5. Essa refeição mantém o seu corpo ok, certo? Porque às vezes quando a gente tá com fome, a gente não consegue fazer nada, não consegue nem estudar, né? Como é que a gente quer que o nosso espírito esteja forte? Se a gente dá uma refeição por semana, às vezes, para o Senhor. Tem adolescente que não abre a Bíblia durante a semana, não se alimenta durante a semana, não come. Seu espírito tá fraco. Aí você chega depois de pecar, de cair pro seu líder, com a sua líder, chorando. Não, tava muito fraco, foi muito difícil resistir. Por que você tava fraco? Porque você não comeu. Essa responsabilidade é de quem? É de Deus? Como tá escrito aqui, dá leitinho na sua boca? Não. Você já é adolescente, você não é mais criança. Enquanto você é criança, você caminha na fé do seu pai e da sua mãe. Vocês cantaram aqui uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Eu me despedi dos meus pais. Muitos cantaram de mão erguida, como uma declaração. E tinha testemunhas. Você cantou, você cantou, você cantou. Sabe o que significa eu me despedir dos meus pais? Significa até aqui eu andei, talvez, pela fé da minha mãe e do meu pai. Era filho de crente. Mas agora eu não sou mais criança, eu sou adolescente. Eu decidi por Cristo. Então eu ando pela minha fé. Pai e mãe, se vocês se desviarem, o problema é de vocês. Eu vou pro céu. Eu ando na minha fé, no meu entendimento, no meu relacionamento. Não é mais o Deus dos meus pais, é o meu Deus.
Vocês estão entendendo, gente? Então talvez você esteja aqui e você esteja falando assim, meu Deus, eu tô tomando leitinho ainda e o Senhor tá servindo uma mesa, um banquete para mim. Com alimento sólido, eu quero esse alimento. Mas o Senhor não vai te dar se isso for fazer mal para você. Então você precisa caminhar, se exercitar. Para que esse alimento sólido dê fome a você. Você possa olhar para essa mesa, para esse banquete do Senhor e salivar. Senhor, é isso que eu quero. Eu não sou mais bebê, eu não sou mais criança. Os próximos anos da vida de vocês, gente, são os mais decisivos. As decisões mais importantes da vida de vocês vão tomar. Por agora. Vocês vão escolher por Jesus primeiro, a primeira importante, mais importante decisão da vida de vocês. Vocês vão decidir com quem vocês vão se casar. Vocês vão decidir a profissão que vocês vão seguir. Então as escolhas mais importantes estão aqui. Nessa fase, nesse momento, dentro dessas 4 paredes. Estão muitos adolescentes que vão tomar essas decisões. E o final desse texto ali, Hebreus 5,14, fala: hábitos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que é discernir? Escolher. Vai ser apresentado diante de você o bem e o mal, porque o Senhor não fez robôs. Seria muito fácil para Deus fazer robozinhos, né? Eu vou fazer uma galera que me obedeça. Não. Ele fez eu e você, e ele deu pra gente uma responsabilidade, um presente chamado livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal. Tem um texto que diz: eis que eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Ele ainda fala, né? Bem gentil, bem fofo. Escolhe a vida. Mas eu coloco diante de você. Se você não quiser escolher, tudo bem. O nosso Deus é gentil. Ele deu para você o poder de escolha. Parece pesado, tipo, até agora minha mãe estava escolhendo tudo para mim, agora eu tenho que escolher. Sim. Sabe o que significa isso? Não é peso, é presente. A responsabilidade de escolha, o Senhor está dizendo, você é capaz de discernir, você é capaz de escolher. O meu amigo, chamado Espírito Santo, me ajudou nas melhores decisões da minha vida. E quando Jesus subiu aos céus, lá em Atos, ele fala, eu preciso ir, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar um Consolador. Ou seja, uma das muitas funções do Espírito Santo, consolar, aconselhar, ser voz, ser o guia. Então vocês não estão sozinhos nas decisões. Nós temos o quê? A palavra inteira com dicas, com praticidade de escolhas. O que agrada a Deus? Não sei, pergunta para o pastor. É mais fácil perguntar para o pastor, mas vai ler a Bíblia. O que Jesus faria? Essa é uma pergunta que me pautou muito na adolescência. Será que Jesus estaria aqui com essas pessoas rindo disso? Não, acho que Jesus não estaria aqui. Será que Jesus falaria dessa forma? Quando a mãe de Jesus desagradava ele? Porque Maria e José, os pais de Jesus, eles eram normais, tá? Eles eram santos. Não tinham nada de anjos, eles eram normais. Eles erraram muito. Mas a palavra fala que Jesus era submisso a eles. E esse é o primeiro mandamento com promessa, gente. Enquanto vocês são filhos, você está na aljava do seu pai e da sua mãe. Então não existe você ser um bom líder um dia, pai de família, mãe de família, empreendedora, chefe, esposa, nada. Esposo, você não vai ser bom em nenhuma posição de liderança enquanto você não for um bom liderado. E filho é o primeiro nível de submissão. Então eu creio que isso é algo que o Senhor quer começar a mexer hoje. Você vai escolher ser um filho melhor para o seu pai e para sua mãe? Pastor, você está falando isso, mas você não sabe a treva que é na minha casa. Como que meu pai e minha mãe são difíceis. Não sei mesmo. Mas eu conheço a palavra de Deus. E eu sei que quando a gente obedece a palavra de Deus, Ele nos dá graça para a gente conseguir obedecer. Se você dobra o seu joelho e você fala, Senhor, eu não aguento mais. Olha o que a minha mãe me falou, olha o que meu pai me falou, olha o que eles estão fazendo. Eu não aguento mais, me ajuda. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai te ajudar. Só que você precisa clamar, você precisa colocar isso para Ele. Você precisa parar de se fazer de vítima, porque como eu disse, vocês não estão mais na fase de carregar, de segurar na barra da saia da sua mãe e achar que você vai para o céu por causa da fé dela. Você vai para o céu por causa do seu Deus, por causa da sua fé e do seu relacionamento com o teu Deus. Amém? Lá em Mateus 22, no 37 ao 38, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Que esse também é um bom trilho para a gente fazer boas escolhas. Porque a gente só peca, a gente só faz más escolhas quando a gente ama algo ou alguém mais do que a Deus. E o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente ama a nós mesmos, por exemplo, mais do que a Deus, a gente escolhe dizer sim para tudo que a nossa carne quer. Vou vontade de falar mal daquela menina, vou falar. Você está amando a si mesmo mais do que você ama a Deus. Nossa, que vontade de pegar um dinheiro da carteira do meu pai, não vai nem saber.
Nossa, que vontade que eu tô de colar nessa prova, não estudei, não tô com vontade de estudar. As escolhas que a gente faz é porque a gente se ama ou ama alguém mais do que a Deus. Nossa, eu tô tão carente, Deus sabe que eu tô carente, tá difícil. Vou ceder a essa investida do inimigo. O pecado bate na porta de vocês todos os dias. A pornografia está acessível. Você pode fechar o seu banheiro e você pode pecar. Sem ninguém ver, mas os olhos do Senhor estão vendo. Você pode manter um relacionamento com alguém de defraudação. Você pode mandar mensagem para 5 meninos, se você quiser, defraudando eles. Os meninos também podem fazer isso. Você pode. Estou falando que eu estou te liberando. Estou falando que é o livre-arbítrio. Você pode, se você quiser. Mas o Senhor está vendo. E será que Ele está se agradando da tua escolha? Será que isso que você está encantado aqui todos os sábados, todos os domingos para o Senhor, está equivalente às tuas escolhas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta? Adoração, meus queridos, não é isso aqui. Foi uma música de adoração, foi um momento de adoração. Mas sabe a primeira vez onde a palavra adoração é mencionada na Bíblia? Não é quando alguém louva Jesus. Sabe o que é? Quando Abraão... Quem conhece a história de Abraão? Ele tinha um único filho e ele foi pai depois idoso, mas era o filho da promessa. E o Senhor falou, pega teu filho, vai para o monte, sacrifica ele para mim. Na manhã seguinte ele foi. Isso na Bíblia é chamado de adoração. Não negar nada a Deus, nada. Então, se o Senhor te pedir algo hoje, renuncia esse relacionamento, renuncia essa postura, renuncia essa atitude. Para de ter pecado de estimação. Anda em retidão. Você vai adorar o Senhor quando você falar, tá bom, eu te entrego. Muito mais do que estender a mãozinha aqui no louvor, chorar na presença dele, sentindo o arrepio. Adoração de verdade é o quê? Não negar nada a Deus. Será que ele tem seu tudo? Será que o Senhor tem o seu tudo? Quando você canta, tu és meu dono, tu és meu Senhor. Tantas músicas, né, que a gente canta falando sobre isso. Que eu te amo de todo o meu coração. Gente, todo o coração é muita coisa. Não é 80%, 90%. Todo o coração é tipo assim, você vai morrer. Você vai renunciar a tudo por amor a Ele. Isso é muito sério. Então, o objetivo de Deus para nós é que nós alcancemos a maturidade de conseguir amá-lo mais do que a nós mesmos. A gente se ama demais. Eu sei que tem a questão da autoestima para o adolescente, que às vezes a gente se odeia, mas estou falando em relação ao tanto que a gente peca por querer satisfazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. Então, como vencer essa carne? Como vencer essa carne, né? Mas essa luta, carne versus espírito. Você sente que às vezes tem uma luta dentro de você? Você sabe o que você tem que fazer, como nós falamos, né? A fé é a certeza das coisas que você sabe, que você crê. Mas o teu corpo está te pedindo para pecar. A tua boca está te pedindo para xingar. Você está sentindo uma ira que vai te levar a pecar. Você está sentindo uma vontade que vai te levar a ceder à tentação. Só eu, gente? Só eu? Não, né? Não precisa levantar a mão, eu sei. É uma luta diária, constante. Como que eu venço essa luta, pastor? Em nome de Jesus. Efésios 6, 12 e 13. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e as potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí olha a dica. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Você vai amar a Deus de todo o coração. Como? Pegando só um pedaço da armadura, só o capacete? Só a salvação tá bom, né, gente? O capacete da salvação já tá bom, não tá? Não, peguem toda a armadura, que está lá em Efésios. Pode anotar aí para você estudar essa semana a armadura. O que significa o capacete da salvação? O que significa a couraça da justiça? Bora a gente usar o chat GPT para estudar a palavra de Deus? E não para ficar fazendo coisa nada a ver? Amém? Então pega toda a armadura. Para você amar a Deus de todo o coração, você tem que pegar toda a armadura, porque você está numa luta. O diabo não quer que você obedeça. A sua carne não é fofinha, ela quer que você peque. Enquanto estivermos aqui, precisamos cuidar, precisamos ser vigilantes. Então ele diz, pega toda a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A minha parte da armadura preferida é o escudo. Por isso que o nome do meu livro é Primeiro Escudo, depois o buquê. Porque eu acho o escudo uma coisa super, como é que se diz? Que se move assim? Flexível. Versátil, essa era a palavra que eu queria, obrigada. Todo o restante você apenas deixa lá, né? Tirando a espada, que é uma arma de ataque, mas o escudo é uma arma de defesa.
E aonde você for atingido numa batalha, quem gosta de filme medieval, de guerra, os meninos principalmente, né? As meninas tá aí, ó, tem umas gurias que gostam. Eu não gosto muito, não, dessas coisas muito segredo. Mas o escudo da fé. Imagina uma batalha mesmo, onde o seu inimigo está jogando um monte de coisa para te atingir. Pedra, tiro, bomba, tudo. E você tem alguma coisa para se proteger. O escudo você pode abaixar assim e se proteger pela cabeça. Você pode colocar aqui. O escudo te esconde, literalmente. Os escudos antigamente não era só do tamanho de um tronco, ele era do tamanho quase da pessoa. Então, quando o Senhor fala sobre o escudo, eu gosto muito de imaginar que eu posso mover o meu escudo a qualquer momento que eu precisar. Mas principalmente sobre o meu coração. A palavra fala sobre a gente guardar os caminhos do nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração é uma bênção, gente, mas ele pode nos levar para o buraco, se a gente seguir o nosso coração. Se você ouvir essa frase, siga teu coração, eu posso já te garantir que não é Deus que está falando com você. Sabe por quê? Porque a palavra diz o quê? Em Jeremias, o coração é enganoso. Então faz sentido, gente. Ai, Deus falou comigo, pastora, que eu tenho que seguir meu coração. Desculpa, minha flor, não foi Deus, não. Porque o mesmo Deus está dizendo lá em Jeremias que o coração é enganoso. Ele ia falar isso para você. Segue alguém enganoso. Imagina a sua mãe falando assim, filha, segue esse irmão aqui. O nome dele é engano. Ele mente, tá? Mas você pode ir com ele, tranquila, tá bom, filha? Ele vai te levar para um bom caminho. Não faz sentido nenhum. Então, às vezes, a gente precisa... Senhor, parece que eu estou emburrecido. Sou tão inteligente, Deus. Me dá capacidade de entendimento, mas o nosso coração nos deixa muitas vezes emburrecidos, surdos. Aquilo que a gente já ouviu começa a ficar bem abafado. Aquilo que a gente crê começa a ficar com uma neblina assim. Ah, será que é mesmo pecado? Como é que Eva fez o que desagradou a Deus? Ela questionou uma ordenança muito clara. A serpente falou, será que foi isso mesmo que Deus disse? Acho que não foi não, querida. E é exatamente aí que a gente começa aí, bem sutilmente, para o caminho do pecado. Quando a gente ouve uma ordenança clara de Deus, através do quê? Da palavra. E aí a gente começa, acho que não foi muito isso que ele falou não, né? Porque o coração nos engana. A palavra fala que quando Eva viu aquele fruto, pareceu desejável aos seus olhos. Então, primeiro a gente é tentado. Por isso que eu falo que a paixão nos emburrece. Cara, eu quero muito. Eu quero muito isso. Eu quero muito que esse menino me queira. Vou entrar nesse jogo de conquista com ele. Eu quero muito conquistar essa menina porque todos os meus amigos acham ela gata e ela precisa ser minha, porque isso vai reforçar minha masculinidade. Eu sei o quanto essas coisas são boas para a autoestima de vocês. Mas isso só vai te entorpecer, só vai fazer você pecar, isso só vai atrasar o que o Senhor tem para a tua vida. Quando Paulo fala aos solteiros, sabe qual que é a graça do solteiro que ele fala? Que bênção, você não está atrelado a nada, se joga no ministério, vai servir. Pergunta pro teu líder, pro teu pastor, o que ele precisa aqui na igreja? Precisa que você chegue antes, você varrer aqui, para você ajudar a fazer alguma coisa? Vive na igreja, mora na igreja, você tem tempo, você precisa pagar algum boleto? Alguém precisa pagar um boleto aqui? Não precisa? Aleluia, já está caminhando para a maturidade, então. Vocês não têm nada aqui prestar contas no sentido de atrelar, né? Estar atrelado a alguém. Aí você vê um adolescente que namora, ele não consegue fazer nada direito, porque ele tem que ficar prestando contas pro namorado, porque ele tem que impressionar o namorado. Gente, não. Há tempo para todas as coisas. E a palavra fala que a bênção, a posse antecipada de uma herança no final é maldição. O que significa isso? O que é herança? Vamos em português bem claro. Herança é algo que é teu por direito quando alguém morrer, né? Tipo, seu pai vai te deixar um negócio lá, uma empresa. Quando ele morrer, a herança é minha. Cara, e se eu pegar antes do meu pai morrer? É uma posse antecipada, certo? É bênção para mim, não é? Não, é maldição. Ou seja, Lenara, eu sei que Deus tem um futuro para mim, eu sei que eu vou casar, eu sei que eu vou ter uma vida sexual ativa. Então, no meu futuro, isso já existe. Ok, isso já existe. Então, se eu já sei que eu vou casar com essa menina, eu posso tomar posse antecipada da herança agora. Pode? Não, a Bíblia diz que isso é maldição. A coisa certa na hora errada é maldição. A coisa certa no momento errado é maldição. Deus fez você para ser feliz, sim, para ser pleno nele, mas dentro do plano perfeito dele para você. Porque felicidade a qualquer custo só vai nos matar e nos afastar da presença dele. E não existe, gente, felicidade longe dele. Existe prazeres momentâneos. Existe um prato de lentilhas. Quem já ouviu essa história?
Eu preciso disso agora. Eu vendo tudo, eu vendo a minha primogenitura. Quantos têm vendido algo precioso para ter alguns minutos de prazer? A tua vida com Deus não vale alguns minutos de prazer com ninguém. A preciosidade que é o teu relacionamento com Deus, o que você tem construído no teu secreto, não vale se vender para ter alguns momentos de prazer, de aceitação. O Senhor me mostra que tem muitos adolescentes aqui que estão se misturando nas rodas para serem aceitos, para serem afirmados pelos amigos. Mas nenhum desses amigos morreu por você. Eles não merecem isso. Eles não merecem que você tente se parecer com eles no jeito de falar, falando palavrão, dizendo que fizeram coisa e você nem fez, só para fazer parte. Você não precisa entrar numa mentira atrás da outra para ser aceito por ninguém. Ai, mas eu vou ficar sozinha. Vou ficar sozinha, pastor. Eu vou ficar sem amigo. Às vezes o custo é esse. Você pagaria esse preço? Você pagaria o preço de ficar alguns meses sem amigos? Ai, mas Jesus não quer que eu seja feliz. Ele quer. Mas não existe satisfação e alegria maior do que agradar a Ele. E eu vou te falar, existe uma promessa. Se você abrir mãos em obediência, Senhor, tá bom, eu vou parar. Eu vou sair de perto desses meninos. Eu não vou mais performar para ser aceito por eles, porque eles não têm o Senhor como Deus deles. Mas me dá bons amigos, me dá amigos que te seguem. Sabia que o Senhor dá? Ele promete isso para nós. Tudo aquilo que você deixou, Ele te dá 2, 3, 4 vezes mais. Mas a gente precisa pedir. Se posicione primeiro. Faz aquilo que o Espírito Santo está falando para você. Você sabe as rodas das quais você tem que sair de perto. Você sabe as conversas que você precisa parar de ter. Não adianta apagar do WhatsApp o histórico, o Senhor sabe. Seu pai e sua mãe não vão ver, não vão te proibir, porque você sabe pecar e esconder o pecado. Mas o Senhor está vendo. Tem coisa que dá mais tristeza do que saber que Deus está vendo e era para Ele estar feliz contigo e Ele não está. Isso me entristece. Eu não sei você, mas eu não quero o sorriso e a aprovação do meu pai e da minha mãe antes do que eu quero o sorriso e a aprovação do Senhor. Amém? Sei sim que eu devo obedecê-lo, sei que eu tenho que ser submisso aos meus pais, à minha liderança. Mas o sorriso do Senhor para mim é tudo que eu preciso. A aprovação dele é tudo que eu preciso. Amém? A vida do crente, meus queridos, é baseada em 2 verbos, ouvir e obedecer. Então eu preciso ouvir ao Senhor através do que a gente já falou? Da palavra. Eu preciso ouvi-lo, preciso saber o que ele está dizendo e obedecer. Adianta só ouvir, gente, a palavra e não obedecer? Adianta? Não adianta. E obedecer significa o quê? Eu vou negar a mim mesmo, eu vou dizer não para minha carne. Vai doer, sabia? Seria muito bonitinho se eu viesse aqui para você falar assim, gente, aceita Jesus que a sua vida vai ser muito fácil. É bem tranquilo. Não é. Só que é recompensador. É recompensador. Você dizer não para uma coisa que hoje, que você queria, que a tua carne estava te pedindo. E você receber dele as coisas com valores eternos. Você ser usado pelo Senhor. Quem já foi usado por Deus aqui para orar por alguém, para levar cura para alguém? Gente, tem coisa mais satisfatória? Eu não sei vocês. Mas não tem coisa mais satisfatória do que ser usado por Deus. Todas as outras coisas perdem o valor. Você nasceu para ser usado por Deus, sabia? Você nasceu para ser usado por Deus. E eu não falo de microfone aqui, não. Talvez seu sonho seja estar aqui um dia, amém, aleluia. Mas eu falo de você sendo influência nas 7 esferas da sociedade. Eu falo de advogados, eu falo de médicos, eu falo de empreendedores. O Senhor pode fazer vir milhões na tua mão, porque você vai ser um bom administrador. Um administrador fiel que vai abrir igreja, que vai abençoar missões. Será que o Senhor pode contar contigo? Será que você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, eu não sou nada hoje, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, mas eu tenho um coração que queima. E é isso que o Senhor precisa. Ele não precisa que você seja adulto. Não, eu vou viver minha vida e quando eu tiver 30 anos eu venho para a igreja aceite Jesus. Não, Ele quer a tua força, a tua juventude. Ele quer o teu sim hoje, o teu pouco hoje. Gente, quantas e quantas vezes na Bíblia Jesus multiplicou e fez milagres maravilhosos quando alguém entregou só um pouquinho para Ele. Só um pouquinho. E às vezes você fala, eu não vou lá na frente hoje. Eu não vou fazer nada porque eu tenho só um pouquinho. Ele não precisa de muito, ele precisa do seu tudo. Se o seu tudo for pouco, amém, mas não retenha. Como nós mencionamos aqui, Abraão. Deus falou para ele que ele seria pai de multidões e ele só tinha um filho. Multidão, Tá coerente? Não. Pega esse e mata.
Ô Deus, me entrega um pouquinho, porque aí sim eu vou te fazer pai de multidões. Vocês estão entendendo, gente? A matemática do reino, ela é maluca, mas funciona, não faz sentido. Quando eu falo de maluca é porque não faz sentido. E muitos aqui que são mais racionais, quem é mais racional do que emocional aqui? A gente precisa esperar fazer sentido para obedecer, e isso é muito difícil, porque não faz sentido. Você fala assim, Deus, isso que o Senhor está me pedindo não faz sentido. E aí a gente fica tentando convencer Deus, né? Deus, veja bem, olha isso, olha aquilo. Deus fala, não, vai, obedece. No caminho você entende. No caminho eu te dou coragem. Depois eu te explico. Olha o nível de confiança. Imagina ter esse nível de confiança com alguém. Vamos comigo, no caminho eu te explico. Você não precisa saber aonde você está indo se você confia em quem está do seu lado, em quem é o seu guia. Amém? Você conhece o teu guia? Você conhece o Senhor? Então vai de olho fechado, porque Ele sabe o caminho, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida, não tem como você errar de você ir com Ele. Então abra mão das explicações, amém? Você consegue abrir mão? Deus, não faz sentido, porque olha só a vida da fulana. Com ela foi assim, assim, assado. Por que comigo está sendo assim? Ah, não, Senhor, não faz sentido. Confia. Quando a gente confia, a gente não pede explicação, a gente só fecha o olho e vai. Vai com medo mesmo. Essa é uma das frases que eu mais falo para os adolescentes. Eu tô com medo, não vai dar certo. Vai com medo mesmo. O Senhor vai te dar coragem. Você vai se descobrir valente do Senhor no meio do caminho. O Senhor já te vê assim. Você se vê medroso, incapaz? Bem-vindo ao clube. A adolescência é assim. A gente se vê medroso, incapaz. Mas o Senhor não, o Senhor está no futuro, sabia? E Ele te vê valente, corajoso. O Senhor te vê homem de Deus, mulher de Deus, segundo o coração dele, rápido para se arrepender. Davi não era o homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, porque ele fez muita besteira. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus porque ele era rápido em se arrepender. Quando o profeta confrontou ele, ele rapidamente se arrependeu e escreveu o Salmo 51, que é uma das orações mais profundas e lindas que eu acho. Pequei contra ti somente. Limpa-me, lava-me. Que esse seja o coração que o Senhor encontra aqui na base. Em nome de Jesus. Adolescentes que serão rápidos em se arrepender. Todo mundo diz que adolescente é intenso demais, que um dia tá aqui, uma montanha-russa, né? Outro dia tá lá embaixo. Aí outro dia tá super assim com Deus, outro dia tá quase em depressão, questionando se Deus existe ou não. Faz parte. Nós estamos no meio de um furacão, vocês estão no meio de um furacão de mudança hormonal, a mente, os neurônios, as decisões, a pressão, é muita pressão. Mas o Senhor diz, filho, eu já estou no futuro. Confia em mim, segura na minha mão, vai passar. Essa crise de identidade vai passar. Quantas e quantas vezes, gente, eu molhei o tapete do meu quarto e chorava tudo pro Senhor. O tanto que eu me achava feia, o tanto que eu achava que eu ia morrer sozinha, o tanto que eu achava todo mundo maravilhoso e eu era um lixo. Verbaliza isso pro Senhor, não tem problema, Ele não se ofende, sabia? Ele é seu melhor amigo. Ele sabe o que você está sentindo agora mesmo. Ele sabe que você está com sono, ele sabe que você está preocupado que você não tem dinheiro para comer, todo mundo vai comer. Ele sabe o celular que você quer. Ele sabe de quem que você tem inveja. Ele sabe de quem que você fofocou essa semana. Ele sabe. Aí quando a gente escolhe falar, a gente fala, Jesus, eu quero ser seu amigo. Eu sei que o Senhor tem acesso a tudo. Mas eu quero. Quando começa um diálogo, quando alguém começa um diálogo com você, o que você sente? Essa pessoa está interessada na minha vida, né? Então é isso que você faz quando você fecha a porta do seu quarto e você diz, Deus, meu dia foi horrível. Deus, eu não queria estar nessa família, eu sinto que eu estou na família errada. As orações mais difíceis eu fiz foi na minha adolescência. Falei, Senhor, eu não queria viver. Se o Senhor tiver alguma coisa aí para mim, me leva rapidinho, abrevia esse sentimento, abrevia essa vida. Senti vontade de morrer. Talvez você já tenha sentido vontade de morrer. E o Senhor está esperando. Vem para mim. Está cansado, sobrecarregado? Joga para mim esse peso de morte e eu vou te dar um fardo leve de vida. Eu vou soprar vida onde há morte. Só que a gente precisa abrir a nossa boca. Ou a gente precisa simplesmente chorar na presença dele, ele traduz as nossas lágrimas. Quem já viveu isso? Muitas vezes eu não tinha força mais para falar, não. Eu só ia, chorava, botava uma música e falava, Senhor, é isso aí, é o que o Brunão compôs que eu tô sentindo. E eu chorava, e ali o Senhor me lavava, e eu saía dali pronta para mais um dia. E depois mais um dia, e depois mais um dia. Amém?